Quanto custa um cuidador de idosos? Essa é uma dúvida de muitas famílias que estão aí passando por esse momento de precisar de um profissional, mas não saber quanto que custa esse serviço. É um serviço caro, é um serviço barato? Eu vou explicar para vocês como nós, agência, fazemos aí o valor, né? Formatamos o valor para poder mandar o orçamento para vocês. Primeira coisa que nós levamos em consideração é qual carga horária você precisa desse profissional. É uma carga horária de 6 horas, 12 horas, 24 horas, 8 horas... Depois disso, quantos dias você vai precisar desse profissional? É de segunda a sexta, domingo a domingo, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana? Tudo isso impacta ali na hora de nós fazermos obviamente, né, na hora da gente fazer o orçamento. Se for mais uma contratação maior, a gente consegue dar um desconto. Se for uma contratação de um dia, não tem como dar desconto, o valor tem que ficar mais caro. Então, tudo isso impacta. Outro fator que impacta demais, o que esse paciente ele tem? É um paciente que deambula, é um paciente acamado, é um paciente que faz uso de algum tipo de dispositivo, precisa de fazer curativo, não precisa, é só para acompanhamento, tem cuidados específicos. Por quê? Em base nessa anamnese, ou seja, nós conhecermos o perfil desse paciente, nós temos que tomar algumas decisões. Vai ser um cuidador que vai realizar o atendimento? O valor é um. Vai ser um auxiliar ou um técnico de enfermagem que vai realizar o atendimento? O valor é outro. Então, são esses fatores que nós levamos em consideração para poder passar o orçamento para a família. E Simone, falando em reais, quanto que custa esse profissional? Depende muito se você vai contratar um profissional particular para realizar o atendimento ou por agência. Por agência, normalmente é um pouco mais caro. Por quê? Porque a gente tem que pagar o profissional, tem que ficar também com a parte da agência e todo o risco do contrato é da agência. Todo o risco que aquele contrato ele venha a fornecer, a agência que assume aquele risco. Por exemplo, o profissional avisa em cima da hora que não vai pro plantão. Quem tem que colocar outro é a agência. Se você contrata um particular, talvez você consiga até um pouco mais barato, mas se ele faltar, faltou. Você não tem outra pessoa para poder cobrir. E para uma pessoa que trabalha, muitas vezes, ter uma agência fazendo esse gerenciamento e resolvendo ali os problemas que aparecem é muito mais vantajoso. Os plantões eles variam em torno para o consumidor final de 150, 250, 300 reais, podendo chegar ali até uns 350 reais por diária, dependendo desses fatores que eu falei, da carga horária, do grau de patologia do paciente. São N fatores que são analisados. Se é um ou mais pacientes, então se for para cuidar de um casal de idosos, é um pouco mais caro. Então, se você tem alguma dúvida e quer fazer um orçamento personalizado de acordo com o perfil que você está precisando, entre em contato com a nossa equipe, nós vamos avaliar qual é o teu caso e vamos fazer um orçamento personalizado para você.